Ontem foi bom. Nossa, a parede azul ficou tão bonita também. Então vamos. Então a gente pode começar. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. 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 Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus, e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos senhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como a montanha, sobre a flor de lótus ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade irradiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além de neurais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu, prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsus, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Monjo Serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Que eu possa superar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Transferência de méritos, que possa ser superada as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Então, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo.
Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3. As 10 virtudes. A primeira virtude. Assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não as viram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos, o desapego dos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada, a primeira virtude, e o poder transcendental deste sutra. Namu Myo Horenkyo. Namu Myo Horenkyo. Namu Myo Horenkyo. Namu Myo Horenkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma que é o ensinamento. Assim, extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas, devido à sua própria contaminação. Se recitares o Sutra do Grande Veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma, através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco e a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um símio inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre o corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e pensa naquilo que origina os bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-las, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namu Myo Horenkyo. Namu Myo Horenkyo. Namu Myo Horenkyo.
O Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, o universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihodsu, disse: sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouve o ensinamento, sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-los. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihodsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho pregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihodsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihodsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihodsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Sharihodsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e sua essência, cada um é a mesma unidade. Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 12 da Devadatta. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Devadatta do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Lê um pouquinho, Dani. Como um dos meios para ingressá-los, tendo-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres, assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias, e tomadas de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos, em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no bico dos abutres, e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui, sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhe tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam
Entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isto, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes, imersos no mar do sofrimento. Então, não manifesto minha forma, para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-lhes e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando este ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, esta minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo adornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, e fazem cair chuvas de flores, mandaravas sobre Buda e as multidões dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo e repleta de aflição, terror e sofrimento. Estes seres errantes, arrastados por suas caudas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos, sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos, que cultivam as virtudes, sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então, ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável, para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda. Digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho desta sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isto foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós, que deveis possuir sabedoria, não vos deixar levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvarados, mandou dizer-lhe que morrera embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos. Estando os seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornariam-se arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim, pregando-lhes os ensinamentos de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los, sempre tendo o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 20. Rosado Desprezador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram as suas forças transcendentais. A todos ele guiava e orientava. Seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Predador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigos, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva desprezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo, as pessoas demonstraram desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superados seus erros passados,
ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente este sutra, novamente em benefício de todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esses Bodhisattvas, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente, tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrer. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas, que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim nesta assembleia para ouvir a pregação do ensinamento não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas os monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Vou parar um pouquinho para pôr o som atrás. Não estou conseguindo aqui. Você tem um Chromecast, você põe, aí já aparece. Agora já vou ligar. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvir e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação de sutra e fazem também a pregação depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente, de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrer. Certo. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. O poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspirados no mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam-se esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Pode continuar. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, a prática deste sutra pode salvar, com perfeição, todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática deste sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas no mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Nam-myoho Renkyo, Nam-myoho Renkyo, Nam-myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo.
Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo dos seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, e nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, com paixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Esse Buda aqui, que cada capítulo refere-se a um Buda. Esse Buda aqui, ele é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Continua. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa, que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bosatsu, atento às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Renkyo, Namu-myo, Renkyo, Namu-myo, Renkyo. É Namu-myo, Namu-myo, Renkyo. Namu-myo, Renkyo. Eu falava errado. Namu-myo, Renkyo. Namu. Namu. Vê. Aqui no começo. Namu-myo, Renkyo. Correto. O Sutra de Lótus, capítulo 28, o encorajamento pelo Bosatsu Excelência Universal. Ó Bosatsu, Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Por isso, ó Bosatsu, Excelência Universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que esteja distante, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia o Buda. Pode ler. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosatsu. Excelente. Namu-myo Renkyo, Namu-myo Renkyo, Namu-myo Renkyo. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo e se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, poderão ter sofrimentos, mas tendo a consciência da divindade em si, serão libertos de todo mal. Então, aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges e não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação:
servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade e do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Este é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios, nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio da causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e em estar consciente de que Buda jamais se extingue. Esta é a prática do quinto tipo de purificação, disse o Buda a Anand. Se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja a sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bosatsu Miroku e os demais grandes Bosatsus, bem como Anand, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dirijo ao respeitável Buda do Oriente. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente a honrar o Shakyamuni, a sagrada torre de Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bosatsu, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto como o universo e ao Bosatsu Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força e da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bosatsu, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bosatsus e o estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente e que possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho. Que essa virtude, então, seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna.
Que sejamos seres livres, amorosos, harmoniosos e felizes. Que Deus nos ilumine por toda a eternidade, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida, que a luz divina cubra nosso lar, nossa família, nosso planeta e todo o universo. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, 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 por direito divino, aqui, agora, eternamente. Assim é, assim será, por direito divino, está feito, está feito, está feito. Amém. Isso. Nesse instante, vamos fechar os olhos e vamos visualizar ou imaginar Buda vindo em nossa direção. Fazemos mentalmente o pedido que toda a nossa ancestralidade seja iluminada, protegida, liberta de todos os males, de todos os males, de todos os males, doenças, aflições, medos, culpas, que toda a nossa ancestralidade mergulhe na luz divina. Buda vem na nossa direção e nos abençoa, colocando sobre nós uma cúpula de luz intensamente brilhante. Sintamos essa luz. Sintamos que Buda se dirige colocando sua mão no nosso chakra frontal. Visualize Buda colocando a mão no seu chakra frontal. Sinta que ele irradia muita luz nesse chakra, ilumina a sua glândula pineal, abrindo seus canais para uma visão superior. Agradeçamos. Buda agora coloca sua mão no nosso coração. E o nosso coração se ilumina por inteiro, abrindo-nos definitivamente para o amor, para a ternura e para a fé. Buda coloca sobre nossos corpos um manto alaranjado, iluminado. Nós, aí nesse momento em que Buda está junto conosco, nós ficamos de pé. Ele nos abraça longamente. E prometemos, nesse momento, realizar sempre o bem para toda a nossa ancestralidade, para nossas famílias e para nós próprios. Fazemos uma reverência a Buda. Ele nos entrega um copo com água. É uma água fluídica, é uma água curativa. Bebamos nossa água. Sintamos essa purificação. De pé, com as mãos postas, fotografamos nossa imagem, fazendo uma reverência a Buda. Ele sorri para nós. Sempre que precisarmos, podemos chamar por Buda, ele vem e nos auxilia. E dizemos, em momentos de necessidade, o mantra: Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Agora, você vai sair desse ambiente onde está Buda, sabendo que pode encontrá-lo, e vai volitar pelo espaço, espalhando luz, muita luz, em cores de arco-íris para todo o universo, para seu planeta, para seu país. Nosso país fica iluminado. No centro dele, uma cruz brilhante dourada, que estabelece o equilíbrio para todo ser vivo desse país. Visualizamos e volitamos em direção ao nosso estado, que se ilumina instantaneamente, com as cores do arco-íris. Vamos em direção à nossa cidade, e sobre ela caem as cores de arco-íris. Visualizamos nosso bairro que se ilumina
e vamos em direção ao nosso lar. Colocamos sobre o nosso lar uma cúpula brilhante e em seguida cores de arco-íris, que vão iluminar nosso lar nos alicerces, paredes, teto, armários, objetos, e todos os cantos são iluminados. Vamos visualizar nesse momento as pessoas que estão no nosso lar, que são nossos familiares. Com amor, dirija a luz para o coração de cada um deles. Envolva-os numa cúpula de luz. Cápsulas e cápsulas de luz envolvem seus familiares. Faça isso com calma. Coloque atrás da cabeça de cada um deles, afastando-os de qualquer interferência indesejada, um holofote de luz brilhante, na cor que você sentir. Deixando a bênção da luz, da paz, a bênção de Buda, de Jesus e Krishna em seu lar, nas entradas e saídas, considere seu lar protegido. Em todas as portas e janelas fica a presença luminosamente espiritual de Buda, de Jesus e Krishna. Anjos benfazejos te protegem. Você vai até o local onde está seu ambiente profissional. Abençoe esse local. Ilumina as paredes, os alicerces, o teto, tudo que você usa. Abençoa e pede que a proteção de Jesus, de Krishna e Buda esteja presente em todos os instantes. Agora você volita bem alto, e vem na direção da nossa escola. Coloque sobre nossa escola uma cúpula de luz bendita. Luzes de arco-íris entram em nossa escola. Os alicerces, paredes, teto, em todas as cadeiras, em todos os objetos, em todos os cantos, à frente e atrás, à esquerda e à direita. E do teto agora, você vê a sala onde nós estamos, você se observa com seu manto cor de laranja, e você entra nessa sala pelo teto. Fica próximo do seu corpo observando. Abençoe esse corpo. Coloque-o dentro de uma auréola nas cores do arco-íris. Todas as cores vão envolver em cápsulas contínuas todos os seus corpos, todos os seus chakras. Tudo é desintoxicado e vivificado. Observa bem esse corpo. Focaliza pontos frágeis e coloca a luz. Faz uma reverência a esse corpo, agradecendo-o, pois ele te propicia a vida aqui na Terra. Agora entra dentro dele. Sente os pés, e os pés se encaixam bem. Atravessam o chão, atravessam a terra e vão fundo, lá no centro da terra. Você vê a camada de fogo. A força Kundalini sobe pelos seus pés
Enrola-se nos tornozelos, nas pernas, nos joelhos, nas coxas. A força Kundalini vai na sua coluna. E você vê uma fogueira brilhante, harmoniosa, que sobe por toda a sua coluna, musculatura, a inervação. Sente as cervicais iluminadas, atrás da sua cabeça, uma grande chama se instala. E vai permanecer aí, te protegendo, te libertando. Você sente muita segurança. A luz Kundalini vai nas mãos, nos pulsos, antebraços, cotovelos e braços. Todos os seus corpos vão ficando imantados dessa força. A luz Kundalini vai no seu abdômen, vai no seu coração, vai no pescoço e cobre todo o seu rosto. Todo o seu rosto fica iluminado por essa energia brilhante dourada. Vai no seu cérebro, que se ilumina inteiramente, entra nos ouvidos, e você vê seu corpo como luz. Sente nesse momento a luz, uma luz intensa, infinita, frente, atrás, à esquerda, direita, em cima e embaixo. Você fixa o frontal e mentaliza. Eu sou luz, divina e eterna luz. Inspira, expira. E depois você vai fazer o seu alongamento, esticando bem os braços, as pernas. Inspirar e expirar. Inspirar e expirar. Inspirar e expirar. Flexiona as mãos e vê a cor que vem. Sente a luz e a cor. Lava seu rosto. Sente que suas mãos têm um poder indescritível. Toca o pescoço em toda a volta e a luz se irradia. Flexiona, mãos de luz, mãos que curam, mãos sobre as têmporas, todo o cérebro iluminado. Inspira, expira. Mão direita atrás da cabeça, mão esquerda na testa. Inspira, expira, instala 2 focos luminosos no chakra frontal e atrás da sua cabeça. Inspira, expira, flexiona, mãos de luz, mãos que curam. Lava seu coração, vai fazendo círculos de luz. Inspira, expira, para a mão, instala aí um foco luminoso, como um farol de um carro brilhante. Inspira, expira. Vai no chakra solar, centro de suas emoções, eleva sua autoestima, fortalece a glândula do pâncreas, melhora sua capacidade emocional. Para a mão, instala aí um foco brilhante de luz. Inspira, expira. Chakra umbilical, muita luz que lava toda essa região, te purifica. Inspira, expira. E os focos luminosos vão se instalando. Mãos nas virilhas, a luz vai para o baixo ventre e para o chakra básico. Sobe como um chafariz brilhante, passa pelas cervicais e forma um grande holofote atrás da cabeça. Inspira, expira. Mão sobre os rins, a luz se espalha nos seus rins e em todo o seu sistema urinário. Inspira, expira. Sobe um pouquinho, a luz vai nos pulmões, na área muscular, na área nervosa das costas. Inspira, expira. Nas laterais do corpo, das axilas até os quadris, passa a luz nessa região. Toca seus ombros, inspira, expira. Toca seu rosto, mais uma vez, inspira e expira. Lava todo o seu braço esquerdo e mão, em cima e embaixo. Os dedos se iluminam. Lava todo o braço direito e mão, em cima e embaixo. As mãos se iluminam. Inspira e expira. Toca as coxas.
Sente os joelhos iluminados, as coxas como luz. Seus joelhos são fortalecidos. Seu caminhar fica firme e resoluto. Desce, desce, vai na barriga das pernas, tornozelos e pés. Seus pés são luz, tornozelos são luz, pernas, joelhos, coxas, coluna vertebral é luz. E você é uma intensa luz. Volta o quadril, a cintura, o tórax, os ombros, pescoço, cabeça. Inspira, expira. Coloca as mãos no coração. Inspira, expira. Repete mentalmente: eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo, eu sou uma pessoa independente, livre e feliz. Inspira, expira. Toca teu rosto, junta as mãos em prece. Agradecemos imensamente a chance deste encontro. Que a força do bem, do amor e da verdade esteja conosco por toda a eternidade. Está feito, está feito, está feito. Inspira, expira. Namastê.